Conseguem-me confirmar? Conseguem-me confirmar se conseguem ver e ouvir? Olá, boa tarde a todos. Consigo. Bom, o Ricardo diz que consegue. Ok, vou colocar aqui o chat aqui em baixo. Boa tarde, boa tarde. Ok. Então, olá a todos, bem-vindos a mais um webinar de modelação no Blender. Neste caso vai ser modelação cartoon, outra vez. Eu quero continuar um modelo que eu fiz, não necessariamente aqui no outro que estávamos a fazer, porque aquilo foi para mostrar o que eu fiz na versão 1 desta série de webinars. Foi mostrar várias formas de modelação diferentes. O que eu queria fazer era mostrar... Onde é que está? O que eu queria era continuar a modelar esta personagem, sobretudo o corpo dela, e esta personagem em si é uma personagem que eu fiz para um exemplo simples de animação, em que posso rodar e abrir e tenho uma data de shape keys agarrados aos bones, ok? Portanto, eu quero arranjar então um corpo para isto. Para isso eu vou fazer uma cópia deste fecheiro, porque eu não quero trabalhar no modelo do rig. Vou fazer File, Save As, e vou gravar isto com outro nome. Vai ser corpo ou body. Ok. E vou apagar o armature, porque eu só vou querer utilizar o objeto que tenho. Neste momento um objeto é apenas um simples cabelo, nada de especial. Tenho o modelo em si com uma data de shape keys. Tenho depois um olho, né? E se repararem a cabeça, e eu queria se calhar mostrar aqui com um bocadinho mais de detalhe para perceberem como é que está feito este modelo. Tem uma boca, tem a parte interior da boca, ou seja, não é só fazer a boca fechada. Para fazermos um modelo que sirva depois para a animação, convém que tenha interior da boca e também interior dos olhos. Como podem ver, os olhos são semi-esferas, não precisa de haver a esfera toda. Podem querer ter a esfera toda se o personagem revirar os olhos para uma espécie de não sei, um gag qualquer de comédia que queiram fazer, não é? Mas os olhos têm uma reentrância, como podem ver, e a boca também tem dentes e língua. E deixa-me ver qual é a melhor maneira. Se calhar a melhor maneira é apagar metade para poderem ver o que é que eu estou a falar. Vamos selecionar todas as fases. Vou fazer X delete. E agora vocês podem ver que o interior é apenas aqui um balão. Estão a ver? A boca faz isto. Depois tem aqui um pequeno balão, nada de especial. Agora, o que eu queria fazer era então continuar o modelo. Em vez de cortar, vou refazer. Em vez de recortar, não, vou revelar, aliás. Vou selecionar tudo. E o que eu quero é decidir então qual é que é a dimensão do meu objeto. Porquê? Porque esta cabeça está com 30 cm de altura. Ou seja, de cabeça deste ponto a este, o Z, está com 30 cm. Portanto, se a minha figura tiver 1,60 m ou 1,50 m, uma personagem cartoon pode ser, não penso que esteja mal. O que eu quero é criar então um cubo com 1,60 m de altura. Portanto, vou fazer Shift A, Cube, vou colocá-lo com 1,60 m de altura. Em vez de ter 2 metros, vou escrever 1,6, ok? E vou colocá-lo aqui para cima. Portanto, para isso vou colocá-lo aqui para cima e vou utilizar
vou utilizar o incremento, o snap de incrementos para colocá-lo aqui em cima. E agora eu sei que este tamanho é 1,60 m. Quer dizer que agora tenho uma bitola, tenho um guia para onde saber para onde eu saio, para onde hei de guiar. É só selecionar isto agora e mover aqui para cima, mais ou menos. E se calhar está grande demais. Esta personagem fica grande demais. Cá 1,60 m é grande demais. Ao ver isto, se eu fizer isto, depois parece que tem um corpo demasiado alto. Né? Portanto, eu se calhar faria algo como 1,40 m. Portanto, a bitola neste caso é importante para eu saber mais ou menos então aqui a nossa distância. Vamos já aqui ver o que é que estão a escrever. Bárbara pergunta, isso não foi feito no último webinar? Pois não, não, Bárbara, isto é um modelo meu, está bem? Ok. Infelizmente não estive no último webinar. Posso perguntar como foi modelado o cabelo? Pode sim. Ok, o modelo do cabelo foi muito simples. Foi movido, não foi automático, está bem? Isto são pequenas formas, como se fossem bananas, não é? Nada de especial. O que eu fiz foi Shift A, vim aqui a Curve, Bezier, e vou trazer aqui um bocadinho para o lado. E depois o que eu fiz foi ir a Edit Mode, selecionar, botão direito e fiz Subdivide. E fiz Subdivide, acho que tem 2 cuts, ou acho que tem 2 cuts, ou seja, tenho aqui tenho este vértice, mais este, né? E o que eu fiz foi simplesmente vir aqui a Geometry, no Object Data Properties da curva, vim a Geometry, e deixem-me só ligar aqui o Screencast Keys para vocês verem o que é que eu estou a fazer. Vim a Geometry e aumentei aqui o Offset. Deixem-me só tirar aqui a cabeça para vocês verem o que é que eu estou a fazer. Vou colocar a cabeça aqui. Pronto. O que eu fiz foi vir aqui a Geometry e fazer Bevel. Por baixo de Geometry temos aqui Bevel e temos Round e aumentar aqui o Depth. Temos que aumentar aqui o Depth. O que é que isto vai fazer? Vai fazer uma espécie de bevel à volta de todo o objeto. E o que eu quero é, em Edit Mode, selecionar as pontas e fazer... Se eu fizer S, o que é que acontece? Ele vai fazer Scale só das tangentes. Se eu fizer Alt S, o Alt S é o Shrink e Expand. Se eu fizer Alt S e depois 0, ele vai-me criar um ponto. E a mesma coisa deste lado, vou selecionar este, Alt 0, Alt S e depois 0. E agora estes, Alt S, para fazer uma coisa assim mais suave. E este aqui também. E agora, temos muita geometria, não preciso desta geometria toda. Portanto, posso mudar aqui o Preview do Resolution, e se repararem vai dar esta resolução toda, né? Se eu utilizar, por exemplo, 4, pode-me dar este efeito, não precisa de ser muito maior. E depois o que eu fiz foi só isto, foi só moldar esta parte, trazer esta parte para aqui, rodar este aqui também. Eu penso que fiz também ali uns quantos ajustes em termos de topologia, ou seja, eu usei, deixem-me cá ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pois eu usei depois um Decimate, acho eu, ou não sei se usei um Decimate ou não. Não usei Decimate, eu para isso tinha que duplicar para uma mesh. Já não me lembro bem como é que fiz exatamente, mas houve qualquer coisa que eu fiz que fizesse com que ele cortasse esta parte. Eu já não me lembro se foi com um taper ou se foi apenas com outro perfil. Em vez de ser bevel round, utilizei, por exemplo, um perfil ou um objeto. Eu não sei se com profile dá ou não. Reparem o que é que o profile faz. Faz estas coisas. Eu posso utilizar isto assim desta maneira, mas depois vai-me dar sempre uma resolução à mesma. Portanto, eu devo ter utilizado um objeto que foi um cilindro, por exemplo. Portanto, se eu fizer em Object Mode Shift A, se eu vier a Curve Circle, se eu selecionar este agora e se vier aqui a Bevel Object e picar este círculo, ele vai-me dar este círculo, né? Se eu fizer Scale ao círculo, eu vou aumentar aqui este Scale. Se eu mover não faz diferença, é só mesmo o Scale que faz a diferença. E agora,
este parece que ele ficou com muito mais geometria, não é? Porque esta geometria toda está dependente desta. Quer dizer que se eu voltar aqui também a Object Data Properties e se eu mudar este Resolution Preview deste, vou ter uma resolução mais pequena. Pronto, foi isto que eu fiz. Eu lembro que foi isto que eu fiz que me dava depois este aspecto aqui. Portanto, tem dois Resolution Previews. Então, o que está dentro do perfil e o que está dentro do path. Está bem? Portanto, o que podem fazer é sempre jogar entre os dois. E o que eu fiz foi depois chegar aqui, dentro de Object Mode, dentro de Edit Mode, e fazer Shift D. E ao fazer Shift D, agora podia rodar, e se rodar assim, eu estou a rodar entre o próprio pivô, portanto o que eu queria é rodar sobre o Bounding Box Center, rodar, e depois ajustar algumas partes, né? Selecionar estes todos e fazer Shift D outra vez, rodar. Basicamente assim que eu fiz, foi basicamente assim que eu fiz o cabelo, está bem? Algumas mais para baixo, fazer aqui Alt S numas, Alt S noutras, aqui nesta aqui Alt S, umas maiores, umas mais grossas, outras mais pequeninas, ok? Portanto, foi assim que eu criei o cabelo, está bem? Mas isto é secundário, isto é uma parte secundária da modelação. O que eu quero é então começar a perceber como é que é de modelar este. Então, vou definir que isto está bom e quanto é que é isto. Vou diminuir um bocadinho isto para se calhar 1 e quanto? 1,30 m? Pois, 1,30 m. Não é bem realista, mas é como se fosse um miúdo. Vá, estamos como se estivéssemos a fazer um miúdo. No entanto, ele está com o pescoço muito grande, mas de qualquer maneira já vamos tratar disso. Então, o que é que eu quero ter a certeza? Eu quero me lembrar como é que eu fiz isto e venho aqui e vou ver quantos polígonos ou quantas edges eu tenho aqui à volta do pescoço. 22 edges, ok? Para ver esta informação que está aqui, podem vir aqui aos overlays, ao Show Overlays, a este botão, e ligar aqui Statistics, ok? E agora, sempre que tiverem apenas, por exemplo, uma face selecionada, vai-vos mostrar aqui uma face em 2266 faces, ok? Quer dizer que neste sítio, neste objeto todo, incluindo o cabelo, tenho 2206 polígonos. Então, tenho 22. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vou começar a criar então blocos para o corpo e certificar-me que onde acaba tenho 22. O truque aqui é conseguirmos fazer sempre os membros, as extremidades, ou seja, aqui neste caso o pescoço, o braço, a zona do braço à volta e o pulso, ter sempre o mesmo número de polígonos, está bem? E isto é muito, muito importante. Se eu utilizar 8, depois posso duplicar e ter 16. E depois com 16 já vai ser mais fácil depois passar de 16 para 22. O que não é suposto terem nunca é estas partes, estas extremidades com um número ímpar, está bem? É preferível ter números pares, 20, 22, 24, está bem? Não números ímpares. Isto ajuda muito. Agora, o vosso chat desapareceu, por isso vou só ver o que é que estão a falar. Ok. Acho que foi com vários rigs, triângulos para a forma. Ok. Pronto, muito melhor. Depois é só copiar e mudar. Ok, muito obrigado. Ponderei se era um Screw Modifier. Não. Screw Modifier é destruir completamente aquilo. Estamos a utilizar apenas curvas, está bem? E depois converti para Mesh. Está bem, Tomás? Paula, o webinar já começou? Sim, se tiverem dificuldade a ver, me digam, está bem? Olá, boa tarde. Não tem mal, Léo. Nós começámos há pouco tempo, estava só a mostrar como é que tinha feito esta parte da postagem. Então pronto, o que eu quero é desenhar e quero modelar, né? E para isso queria desenhar primeiro para ter certeza do que é que vou fazer. Para isso vou aproveitar o Grease Pencil aqui do Blender para poder desenhar. Para isso vou para Object Mode, vou fazer Shift A, vou criar aqui um Grease Pencil Blank, vou para Draw Mode e em Draw Mode eu vou-me certificar que vou desenhar no plano ZX.
Portanto, venho aqui, em vez de ser View, eu quero desenhar em plano ZX, ou XZ. Ok? Em que ponto é que eu quero? Porque posso desenhar neste plano mais aqui, mais aqui, mais aqui, não é? O que eu quero é a partir de que ponto? Neste caso, na Origin. Ok? Ou no 3D Cursor também dá. Vou deixar o 3D Cursor. Quer dizer que se eu desenhar aqui qualquer coisa, e se eu olhar de lado, é ali que eu vou desenhar. Portanto, eu quero desenhar exatamente no sítio onde ele está. E quero desenhar só metade e utilizar um mirror. Para isso posso sempre utilizar aqui um modifier dentro do Draw Mode, dentro do Grease Pencil. Posso vir aqui e fazer, por exemplo, um mirror. Pelo eixo X, né? E se eu desenhar de um lado, desenha do outro. Ok? Portanto, se eu desenhar também deste lado, vai desenhar do outro. Portanto, o que eu quero é um modo, por exemplo, o lápis, pode ser, e eu quero desenhar com linhas muito simples. Porque é que eu estou a ver porque é que eu estou a ver esta parte mais clara? Porque é que eu estou a ver o traço em si? Já sei, porque estou com o wireframe ligado. Ok. Eu estava a ver porque é que eu estava a ver esta linha aqui. Esta linha é simplesmente porque eu tenho em Object Mode e Draw Mode, e por consequente, em Draw Mode, tenho o wireframe ligado. Ok? Normalmente o Object Mode não tem o wireframe ligado. Quando entramos em Edit Mode é que temos o wireframe ligado. Portanto, o que está a acontecer era muito simples. Portanto, vamos então desenhar o corpo mais ou menos. Eu quero que o corpo tenha uma coisa assim fininha, eu quero que ele seja magrinho, né? Quero que as pernas sejam fininhas. O pezinho assim, nada de especial. Vou apagar para fazer isto como deve ser. Aliás, apagar é com o control também. Eu não sei se isto é o mais indicado ou não. Se calhar os pés precisavam de ser um bocadinho maiores. As pernas um bocadinho mais a direito. Mais assim, se calhar. E os braços. Os pés estão para fora, ou seja, os pés, eu quero desenhar os pés não assim, mas assim, que é para ter uma noção de como é que a figura vai estar, né? E quero desenhar as mãos também aqui, mais ou menos. Aqui fica o polegar. E agora esta parte eu não estou a gostar muito. Ele fica mais assim. Agora vou para, em vez de ser Draw Mode, vou para Sculpt Mode. Tecla F e vou ajustar o modelo. E vou desligar aqui vou desligar ali as lines para poder ver o desenho um bocadinho mais, de modo um bocadinho mais simples. Ok. Alguns traços eu desenhei de um lado, então eu só posso utilizar o sculpt do lado em que utilizei, a não ser que eu aplique isto. E pronto. E agora tenho isto de frente, né? E agora quero desenhar de lado. Quero fazer exatamente a mesma coisa de lado. Portanto, vou aqui agora a Draw Mode. Outra vez. Se eu mantiver o Mirror, reparem o que acontece. Ele vai desenhar exatamente a meio, né? E neste caso agora eu quero utilizar o plano de ZY. Portanto, ZY. E agora vou desenhar a figura. Figura assim. Com o pé aqui. Não precisa de bater certo, não precisa de ficar perfeito. Se calhar algo assim, assim. E depois assim. E o mão aqui. Ou seja, vou tentar dar esta inclinação também. E vou desenhar agora com outro material para vocês poderem ver. Um material assim a vermelho. New Material Stroke, assim mais a vermelho. Quer fazer uma curva assim e assim, está bem? Quer dizer que vou fazer isto. Ok? Agora, isto não é essencial fazer. Estou-vos a mostrar uma maneira simples de
de fazer este tipo de resolver este tipo de problema, ok? Não é essencial fazerem isto e até fica estranho porque depois vamos estar a trabalhar com isto assim, aqui a meio, mas o que podemos fazer sempre é selecionar o objeto, selecionar a layer que queremos, que está, foi tudo desenhado na mesma layer, e baixamos aqui a opacidade, por exemplo. Portanto, temos isto muito ténue, a imagem muito ténue, só para ter uma ideia de onde é que ficam as coisas, onde é que acaba. Está bem? Estão todos a acompanhar? Eu sempre começo a trabalhar com a mesa, o chat desaparece, por isso eu tenho que me lembrar que estou aqui. O Guilherme diz, ok, pensava que usava-se a partir de caixas para o torso e depois fazia o mesmo número de arestas na zona do pescoço. Sim, é isso que vamos fazer, Guilherme. Essencialmente isso. Ok. Quer pedir desculpas se caso eu não puder corresponder. É que porque aí... Ok, tudo bem, não. Eu usava 2 desenhos em T-pose. Ok, também pode ser, Guilherme. O que eu estou a mostrar é que o Blender é tão multifacetado, tão polivalente que dá para desenhar diretamente aqui, está bem? É uma coisa que é só para vos dar ideias, é só para não vos mostrar que, epá, que chatice, agora vou ter que ir para o Photoshop ou para o Carito ou assim, desenhar noutro sítio e depois trazer aqui. Não precisa. Se é só para fazer este tipo de alteração, pode ser diretamente. Então, vamos então para o Object Mode e vou criar então um bloco para o corpo. Para isso vou fazer Shift A, vou criar um simples cilindro e esse cilindro vai ter 8 vértices de lado. Ok? 8. 8 ou 16. O que eu quero é fazer depois o dobro. 8 se calhar parece-me pouco, vou fazer 16, porque pelo menos o corpo eu sei que vou precisar de mais espaço. Agora vou a Edit Mode, vou fazer Scale, vou ajustar o Scale e vou fazer G e depois o botão do meio do rato para cima para colocá-lo no sítio, ou seja, Z, e a partir de agora vou já utilizar o Mirror Modifier, portanto eu vou aqui a Edit Mode, tecla 3 para selecionar a face de cima, X, Faces. X, Faces, e a mesma coisa daqui com o control para aqui. Selecionar estes todos e depois X, Faces. E agora vou aqui a Modifier, Mirror Modifier, X. Não preciso fazer Bisect porque eu apaguei. O Bisect é só quando não temos, só quando temos informação do outro lado, está bem? Lembras que o Bisect é só para quando temos informação. O Flip não precisam porque já temos o lado, os lados que queremos. Depois é só o Merge e já está. Se fizerem tudo bem, é só deixar isto como está, porque depois se eu clicar aqui, se eu arrastar para a volta, ele vai abrir este aqui. Se eu clicar aqui em Clipping, ele não vai deixar sair do meio. Portanto, eu vou querer deixar o Clipping ligado. E agora é só uma questão de ajustar com Scales, com um simples Scale, aquilo que eu quero. Portanto, um Scale neste lado, portanto vou utilizar a tecla do meio do rato, é um Y, ok? Agora SX, que é na vertical, e agora vamos dar aqui a curva que nós queremos. Para isso vou fazer Ctrl R, e depois vou fazer 3, por exemplo, 3 scrolls no rato. Vou clicar com o botão direito para bloquear e para fazer reset desta informação, para eles colocarem aqui. E agora vou rodar isto para onde eu quero. Lembrem-se que eu mapeei o wireframe, o X-Ray, aliás, para o shortcut Z. Eu mapeei isso. Seria Alt Z ou Shift Z, eu acho que é Alt Z, mas eu mapeei, porque Alt Z, o Z provavelmente dava-vos isto. Eu mapeei para que o Z fosse só fazer toggle entre o toggle X-Ray, que era assim que era no Blender antigo. Mas agora, se eu rodar isto, posso colocar isto aqui para cima, a mesma coisa com este, rodar este. Reparem que eu tenho o Proportional Editing ligado e vamos fazer isto então como deve ser. Vamos lá ver. Eu quero fazer até onde? Até onde é que acabam as pernas? É aqui mais ou menos. Portanto, eu quero fazer isto aqui, mais para cima. Eu acho que fiz 3 a mais, portanto eu vou selecionar isto e vou fazer 2 e vou fazer Ctrl X para apagar. Se eu fizesse só X, ele ia apagar tudo. Não é? Eu quero fazer Ctrl X para fazer dissolve disto. Portanto, vamos aqui a tecla 1, vou fazer aqui isto,
isto, e agora isto, assim, S e depois X, e depois G, um bocadinho aqui para o lado, selecionar isto e trazê-lo aqui para cima também, rodar um bocadinho, ok, e tenho então aqui a base. Qual é que é o problema agora? Tínhamos então aqui 22 e temos aqui 22, né? E temos aqui 16. Eu vou só desligar aqui a selectability do Grease Pencil, que é para não selecionar o Grease Pencil sem querer. Aqui temos 22 e aqui temos 16. Portanto, este vai ser a última coisa que me irei preocupar. O que me interessa é moldar, é arranjar o blockout das partes todas. Como por exemplo a mão e as pernas, está bem? Vou utilizar aqui vou começar pela mão e pelo braço. O braço vou utilizar 8, vou fazer também um cilindro de 8, portanto vou fazer Shift A, Cylinder, vou utilizar 8 desta vez, Enter, vou olhar de frente e vou fazer R90. Como eu olhei de frente, reparem, como eu olhei de frente com o alto, e fiz só R90, já dá. Em vez de estar a pensar, eu tenho que rodar em que eixo? No Y, então tenho que fazer R, qual é que é? É o Y e depois 90. Ou estar a ir aqui, ligar e depois fazer isto com o controle e depois olhar para ali, também este, e depois escrever ali 90. São muitos passos, né? Portanto, o que eu faço, e pelo que eu percebi de todos os programas 3D que eu uso, o mais fácil para fazer esta alteração rápida é fazer Orbit, Alt para bloquear a vista, R90, já está. É o mais rápido deles todos, é a forma mais rápida e que eu recomendo utilizarem para mover rapidamente as vossas coisas. Então, S, e agora SX, aqui, né? Portanto, tem 8. Eu acho que 8 vai ser pouco. Mas pelo menos eu vou estar a trabalhar sempre com 16 ou 8, está bem? Porque assim depois sei o que tirar e o que retirar e o que duplicar, está bem? Porque se eu selecionar estes todos, se eu selecionar estes com o Alt, se eu clicar aqui, por exemplo, se eu selecionar este e se eu vier aqui a Select Loop e depois Edge Rings, se eu selecionar estes rings todos, que são 8, né? 8 edges, se eu fizer Ctrl B, agora são 32, percebem? Posso ter o dobro, posso apagar, posso duplicar, posso apagar mais, posso selecionar apenas metade, ou seja, posso fazer Select e depois Checker Deselect, ele vai-me selecionar cada um dos dois, ou seja, vai-me selecionar só neste caso estes lados e vai deixar sempre um intervalo. Se eu fizer Ctrl B, agora se eu selecionar estes todos, agora tenho 7, tenho 7 porque agora já posso ter 12, percebem? A ideia é manterem sempre um número par ou múltiplos de 4, ou o truque é múltiplos de 8, ajuda-vos bastante. Portanto, agora vou duplicar isto para fazer vou duplicar isto no mesmo objeto para fazer os dedos. Portanto, vou fazer Shift D esta parte toda e vou fazer S com o botão do meio do rato. E reparem que eu fiz duplicate em Edit Mode. Quer dizer que agora isto é o mesmo objeto, está bem? Posso utilizar agora o Alt S para fazer isto um bocadinho mais pequenino. Vou colocá-lo aqui. S, SX. E vamos fazer aqui, se calhar, algo com mais sentido. Eu agora quero fazer, por exemplo, aqui esta parte final, ou seja, não quero que isto seja só um plano, vou juntar isto, portanto vou pegar nestes dois, vou selecionar este, Shift este, J. A tecla J vai juntar, também não é F. F vai criar um polígono, vai criar uma edge nova. Eu quero é cortar.
este mais este, tecla J, está bem? É muito importante utilizarem o J neste caso e não o F. Se eu fizesse F, parece que está bom, né? Mas não. O que aconteceu foi que agora este bloco está diferente, é uma coisa que foi criada entretanto. Portanto, o que eu fiz foi selecionar este, Shift este e depois J. Está bem? E agora, com isto eu posso trazer este ponto aqui para a frente. Ok? E tenho agora estas partes aqui. Posso trazer para trás. E esta aqui também posso trazer aqui um bocadinho para trás. E se eu fizer Shade Smooth, podem ver que isto já é um bloco. Poderia ser depois um dedo. Então, agora, o que eu quero fazer é colocar aqui os cortes. Para um dedo, eu quero fazer os cortes segundo os cortes que temos aqui em baixo nas falanges, né? em cada um dos dedos. Portanto, há de ser 3. Se eu fizer Ctrl R, vou fazer 3 aqui, assim. Ok. E agora, eu quero fazer isto. Vou para Wireframe outra vez, quero selecionar isto tudo. E vou fazer SX0. Vou selecionar este, Shift R. Para repetir o último passo, este, Shift R. E pronto, tenho um dedo feito, que depois mais tarde posso ajustar. Vou só apagar esta face, portanto, tecla 3, selecionar este, X Faces, né? Vou duplicar este dedo. Aliás, eu até posso criar já um... Eu vou apagar esta face daqui também e vou apagar esta aqui, que é para não ter problemas. Delete Faces. Quero fazer, por exemplo, agora um Subdivision Surface com uma definição apenas, para vocês verem o que é que foi criado. Vou a Edit Mode e vou clicar aqui On Cage. E não quero Optimal Display, quero... vou aplicar para vocês verem o que é que está a passar. Foi criado isto. E isto seria, se calhar, a definição que eu quereria utilizar. Ou seja, um dedo poderia ter esta definição, se calhar é demais, não sei, mas pelo menos já é qualquer coisa. Isto para um videojogo não está mal, dá curvas o suficiente, tem curva suficiente e não tem muitos polígonos. Ok? Mas de qualquer maneira não vou aplicar, vou voltar atrás. Eu quero deixar as coisas simples. Aliás, e se isto fosse para um jogo, por exemplo, para a Wii ou para uma consola ou para mobile, seria uma coisa já mais adequada. Então vamos selecionar agora isto tudo. Trazer aqui um bocadinho mais para a frente. Vou olhar de cima. Este é o dedo do indicador. Vou olhar assim de cima e vou fazer cópias. Shift D. Shift D e Shift D. Agora este vai ser mais pequenino, portanto Alt S. Se calhar Alt S não, vou só fazer S todo. Este aqui também vai ter S. Este aqui vai ter... pode ser também, pode ser um bocadinho maior, não sei, não precisa de ser grande diferença entre todos. Vou selecionar estes todos e lembrem-se que eu estou em Wireframe Mode. Vou fazer agora SX X0, aliás. Ok. Agora vou selecionar isto tudo, vou trazê-lo mais para a frente. E o que eu quero agora é começar a unir isto. Como é que eu vou unir isto? Através de simples uniões. Vou selecionar este, Shift este, F. Este, Shift este e depois a tecla F. Ok? E o que é que isto me vai dar? Vai-me dar uma união, uma simples união. Vamos ver como é que isto está. Vou aqui a Face Orientation. Como vocês podem ver, ele está assim, está bem. O que está azul está bem feito. Mesma coisa aqui agora, este, mais este, mais este, mais este. Se eu clicar na tecla F, ele vai fazer uma união, mas reparem o que é que aconteceu. Criou uma união, mas não criou a união entre estes dois. Portanto, eu teria que ir aqui a tecla 1, selecionar este, Shift este, e depois fazer J. Ok? Mas é mais fácil para mim se selecionar este, Shift este, e depois F.
este, Shift, este e depois a tecla F. Ok? E agora, o que eu quero é, se calhar, estou a ver se vale a pena criar aqui uma divisão a meio ou não. E se calhar é mais inteligente fazermos isso, sim. Portanto, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R. E daí talvez não, porque como temos pouca aqui, pouca definição aqui, eu acho que não vai ser boa ideia. Mas seria interessante porquê? Porque depois podia fazer isto, trazê-los mais para cá, mais para trás e tínhamos este efeito aqui, mais para dentro. Só que não sei se é muito importante. Acho que não é muito importante. Vou deixar como está, que assim vou deixar assim mais simples. Agora, eu acho que eles estão muito separados. Eu, ao separar isto, separei demasiado. Portanto, eu vou trazê-los mais juntos. Portanto, G para este lado, com o wireframe. G para este lado. G para este lado. E tecla G para este lado. Vou selecionar agora com o Alt. Vou selecionar a aresta de fora, né? E agora vou fazer E para fazer extrude. Ok? Só que agora com isto aqui eu queria fazer uma como é que se chama? Com uma união um bocadinho mais direita, né? Portanto, eu vou desselecionar todos estes aqui, este aqui também, selecionar este e este e este, e vou fazer aqui com o pivô em Individual Origins, vou fazer SZ0, ok? Se eu não tivesse colocado o pivô em Individual Origins, o que é que acontecia? SZ0, ficava tudo junto no mesmo, eu não quero. Portanto, lembrem-se de utilizar o pivô para, e vocês vão ter sempre o pivô em Bounding Box Center ou Individual Origins, estes dois, porque com isto ele vai reconhecer que este é um objeto separado deste e quando fizermos SZ0, ou seja, achatar no zero, no Z no zero, ficar totalmente achatado. Portanto, SZ0, Enter, e se calhar colocá-lo um bocadinho para cima. Portanto, se eu fizesse SZ, não vai acontecer nada. Porquê? Porque ele vai estar totalmente planeado. Mas se eu voltasse aqui a Bounding Box Center e se eu fizesse SZ, agora já posso aumentar. Ok? Portanto, eu agora quero olhar de lado e quero fazer SZ outra vez e vou juntar para que isto tenha aqui esta união aqui. Está bem? Portanto, agora, outra coisa. Mãos. Cartoon Hand. Reparem que sempre que estamos a fazer mãos, vamos sempre encontrar uma coisa muito específica em todos os desenhos, em todas as nossas mãos. As mãos têm curvas. Okay? Como podem ver aqui, uma curva aqui. Esta não tem, está mal desenhada. Esta aqui tem uma curva aqui também. É claro que se eu meter Cartoon Hands vão aparecer coisas estranhas. Vamos ver se no meu Pinterest eu acho que tenho imagens de mãos. My boards, onde é que estão os meus boards? Mãos. Tenho um board só de mãos. Se repararem as mãos, têm todas esta curva, né? Uma curva assim. Todas as mãos, literalmente todas. Nunca são a direito como nós temos aqui. Portanto, eu achatei há bocado, mas não precisamos de achatar. Podemos ter aqui a curva que já temos aqui em cima, né? E podemos dar esta mesma curva aqui. Como? Selecionando, por exemplo, este aqui, utilizamos aqui o Proportional Editing e movemos. E agora quero mover em X. Ok? Pronto. Agora já tenho aqui uma curva. Depois, quero deixar um bocadinho de espaço para o polegar, né? Portanto, mais uma vez, vou aqui a imagens de referências. Vamos ver mais ou menos a distância que eu devo deixar o polegar um bocadinho. Ou seja, este espaço que está aqui acaba por ser um bocadinho maior do que este. Okay? Portanto, vou ter isso em consideração. Eu vou voltar atrás, porque quero duplicar. Não preciso duplicar. Vou voltar atrás e vou fazer assim. Vou pegar neste, que está aqui. Vou fazer Shift D.
rodar um bocadinho, e antes de rodar se calhar vou fazer aqui um extrude, portanto vou selecionar com as edges, vou selecionar aqui com o Alt e vou fazer extrude outra vez, mas agora vou fazer um pequeno scale, ok? E um scale um bocadinho maior, e lembrem-se quando estão a utilizar o Proportional Editing, quando fazem o scale, podem utilizar o scroll do rato, portanto isto é muito, dá-vos muito controle, está bem? Isto já foi demais, eu queria fazer scale, mas não tanto. Portanto, agora vamos selecionar isto tudo. Agora sim vou rodar. Quero ter a certeza que este vai estar assim mais rodado ainda. E quando estiver rodado eu quero esticá-lo, portanto vou fazer SX. Ok? Lembrem-se que se eu fizer scale, ou se eu mover demasiado, acontece. Vai fazer scale assim também. Eu quero fazer scale só assim. Então, portanto, eu sei que a mão está virada segundo o X, é vermelho, portanto eu sei que é SX. Ok? E depois, agora é só unir estas partes, portanto, este aqui, este com este F, este com este aqui F. E agora é começar a construir o resto da mão. Portanto, eu acho que esta parte está muito para fora, eu acho que esta parte podia estar mais para dentro, portanto RG. Aliás, vou manter assim e vou fazer agora um extrude desta parte, e aqui vai ficar um bocadinho mais complicado. Vou selecionar este e depois Ctrl este, e se eu fizer este, Ctrl este, ele vai procurar o caminho mais pequenino. Eu não queria isto, eu queria este aqui, então vou fazer este, Shift este, depois Ctrl com o Shift, ou com o Ctrl só, ele já vai selecionar. Se eu guiá-lo, ele vai escolher o caminho mais curto, então. E se eu fizer agora a tecla E, vou trazer o E para aqui. E agora como é que eu faço isto? Vou unir. Vou fazer esta parte um bocadinho mais grossa também. Vou fazer a mão um bocadinho mais grossa. Portanto, vou fazer SZ, que é vertical. SZ. Este aqui vou clicar com o Alt e vou fazer SZ também. E parece que está muito atarracadinho, né? Já está muito chubby. Portanto, vou selecionar tudo e vou fazer Alt S. E com o Alt S eu posso engordar ou emagrecer os dedos. Okay, não fez grande diferença, mas é só um bocadinho. E agora é uma questão de fazermos algumas uniões, este com este F. E agora vou ter que fazer se calhar um extrude. Como é que eu vou fazer isto? Então, eu vou fazer assim, vou apagar estes, só para me organizar, vou apagar estes, porque eu sei que este é só fazer uma união. E agora vou pegar nestes edges que estão aqui e vou contar, são 26. Portanto, eu vou fazer aqui uma cópia, Shift D, trazê-los para aqui. Ok. Não, nem preciso fazer cópia, eu vou só fazer um extrude, portanto vou selecionar estes todos. Vou fazer extrude, E agora vou ver quais é que eu posso unir. E onde é que eu os posso unir. Porquê? Porque eu agora quero transformar estes 26 em 8. 8 é pouco, eu não quero fazer 8, eu quero mesmo, este aqui vai-me dar muita confusão. Segundo o que eu estou a prever, eu quero transformar isto em 16. Portanto, como é que eu vou fazer isto? Como é que eu transformo isto em 16? Tenho que pensar um bocadinho. É só fazer é só colocar um em cada, uma divisão em cada. Portanto, se eu vier aqui, se eu fizer Ctrl R, clique, e depois Ctrl R, clique, depois só que depois não me vai dar isto como deve ser. Portanto, o ideal seria
um bevel, só porque o bevel não me vai dar o número correto, pois não? Portanto, vou só tentar selecionar isto. Se eu fizer Ctrl B, depois vai-me dar 32 depois. Ou não? Não, 16, está certo, é isto. Ok. Já percebi o que é que estava a contar 32 há bocado, porque estava a contar com este aqui de lado. Pronto. Não está equidistante, não é? Mas pronto, vou tentar fazer outra vez. Ctrl B. Mais ou menos assim. Ok. Pronto, já está mais ou menos. E agora tenho 16, não é? E vou tentar juntar a 26. Portanto, eu tenho que livrar de 10 vértices aqui. Então o que é que eu vou querer fazer? Vou juntar estes mais próximos, vou tentar juntá-los. Por isso é que eu não queria fazer o extrude logo para aqui. Vou tentar fazer o extrude aqui e vou começar a tentar juntar pontos. Como? Vou juntar este mais este mais este e vou fazer M at center. Vou criar dois triângulos sem querer. Estes dois triângulos, como já sabem, vocês sabem, um quadro pode ser um triângulo. Eu vou apagar o triângulo com, aqui em Edge Mode, selecionar e depois só X. E se eu fizer X, se eu fizer Edges, ele vai apagar tudo. Portanto, o que eu quero é Ctrl X. E o Ctrl X faz Dissolve. Está bem? E agora, atenção, eu não gosto muito disto. Eu não gosto quando tenho um polígono. Como é que eu vou te explicar isto? Eu não gosto quando tenho um polígono. Isto é um polígono, não é? Um polígono é composto por dois triângulos, este e este. Ou D, Ctrl. Eu esqueço-me que não posso apagar o coisa, mas pronto. E View, Annotations e menos. D, ok. Vocês podem ter ou assim, não é? Se tiverem como está aqui, que é 1, 2 e depois outro assim, o que é que acontece? Este vértice que está aqui, mais este vértice que está aqui, mais este vértice que está aqui, mais este que está aqui, vai criar aqui uma união muito, muito estranha, né? E se este ponto for para dentro, vamos criar aquilo que é chamado um polígono falso, ou seja, se eu tiver então isto assim, assim e depois assim, o que acontece? Se eu quiser agora ver mais ou menos como é que está aqui o outline do meu quadrado, ou do meu quadro, vai faltar aqui esta informação toda, não é? Portanto, cuidado com estes quadros virados para dentro, está bem? Muito cuidado com isto. É preferível que este ponto depois vá um bocadinho para fora, está bem? Portanto, vou só apagar isto. Quero selecionar este e então trazê-lo aqui para fora um bocadinho. E agora sim já tenho um quadro muito mais definido, está bem? Isto é importante porque vai-vos poupar muito tempo e muitos problemas a nível de shading e de criação depois de UVs e outros problemas, está bem? Vamos só ver aqui as vossas questões. Só colocar aqui que é para poderem ver também. Ok. É como se fosse um sketch em 3D, tudo bem. Acho que é tudo uma questão de prática. Eu não apanhei bem, professor, mas como é que está mesmo a desenhar? Com que ferramenta? Ok, Guilherme, o Blender tem uma ferramenta chamada Grease Pencil, que é um objeto, como se fosse uma geometria, tá bem? Eu não estou a desenhar pixels, estou a desenhar vetores. Estou a desenhar um objeto, não é o Draw Tool, Tomás, ok? Não é Draw Tool, é Draw Mode. O que eu fiz foi criar um objeto de Grease Pencil, tá bem? Porque se vier aqui a File, New, 2D Animation, o que vai acontecer é vai abrir uma janela em que está a desenhar logo diretamente em 3D. Mas o que é que está a acontecer? Está a criar um objeto de G-Pencil, ou seja, de Grease Pencil. Em vez de estar em Edit Mode, vai estar em Draw Mode, e em Draw Mode pode desenhar. Mas ao desenhar está a criar apenas edges. Está bem? O que o Grease Pencil faz é criar uma espécie de thickness com o material que quiser dar,
para poder dar aquele aspecto de desenho. É só isso, está bem? Vou só selecionar este, M at Center, aqui a mesma coisa, este aqui também, M at Center, este aqui também. Não sei se isto vai funcionar ou não, o truque é experimentar. Selecionar estes todos, M at Center, M at Center e M at Center. Vamos selecionar com o teclado 2 e agora temos 10 edges. Versus 16. Acho que cortámos a mais, portanto, eu vou voltar atrás, deixar estes aqui, deixar estes aqui e vou cortar só estes de baixo. Ok? M at Center, M de Merge at Center. E agora temos 18. Até aqui depois vou cortar uns quantos e vou tentar conseguir cortar mais um ou outro. Mas percebem, percebem aquilo que eu quis fazer? Podemos juntar os pontos para que eles batam certo depois. Isto é o truque de muitos modeladores, tentar fazer com que isto funcione. Agora, eu quero mover estes mais para dentro, mas se eu mover eu vou perder um bocadinho a informação, eu vou perder a posição. Portanto, vou utilizar a tecla G duas vezes para trazê-los mais para dentro, está bem? Selecionar estes dois, G, duas vezes G. G é fazer slide, está bem? Portanto, agora sim já posso fazer um extrude. E o extrude vou fazer só desta parte, portanto vou deixar esta aqui com esta, não é? F, esta com esta, depois F, esta pode ser com esta, depois F, esta com esta F, e agora eu quero fazer então extrude desta parte toda, sem esta, extrude até mais ou menos até aqui, ok? Este vai unir com este, e agora eu quero que este vá ter com este, ou quero que eles se encontrem os dois a meio. Se eu encontrar os dois a meio, posso fazer M at Center e eles vão se encontrar ao meio. Se eu quiser que este vá ter com aquele, posso fazer M at... não, pois não dá. Se eu selecionar assim, ele não sabe qual é que é o ativo. Se eu selecionar este, Shift este está a branco, quer dizer que eu posso fazer M at Last. At Last ele vai selecionar, vai fazer o corte ao último, mas depois aparece-me esta parte aqui um bocadinho mais alta, portanto o que eu quero se calhar é M at Center. Ok? A mesma coisa aqui, M at Center. Depois é continuar. E reparem que aqui temos aqui um polígono aqui um bocado estranho, mas não há, acho que não há problema. Estes aqui vamos juntá-los também um bocadinho. SX. Este aqui também e este aqui também. SX não, SZ. Vamos tentar começar a juntar. Agora, eu queria juntar este a este e este a este, só que reparem que aqui não tem esta parte a direito. O que eu queria é que isto estivesse a direito. É este o problema de ter feito agora o bevel, é que eu já não tenho exatamente isto como eu queria. Portanto, o que eu vou fazer é... vou fazer delete disto, se eu não estou a gostar, eu apago, eu não vou mentir, não vou estar a... Se eu não gosto de uma coisa, apago, é logo vertices. Depois, Shift A, Cylinder, 16 e pronto, S, apagar este e apagar este, X, Faces, selecionar tudo, trazê-lo cá para cima, R90, porque eu estou a ver isto de frente, Alt S, e agora a tecla 1, G para o lado, com o X, e agora se repararem, este ponto em cima e este ponto em baixo já estão a apontar como se fosse uma mira. E é isto que eu quero que pensem sempre, que o objetivo de estarmos sempre a utilizarmos números pares para este tipo de coisas é porque vamos ter sempre a bater certo, tanto os dedos como a mão e como o corpo, vamos ter sempre a noção de mira, em que temos o traço em cima, o traço de baixo, de lado, e depois temos os diagonais. E os diagonais
e os diagonais são equidistantes. Portanto, se eu quiser unir depois, e podem reparar aqui também, se eu quiser unir depois, vai sempre bater certo, está bem? Eu não sei se depois, entretanto, agora não sei se o Tomás e o Guilherme estavam a referir como é que está a desenhar, com que ferramenta. Agora eu estava só a clicar na tecla D, está bem? Ok, usava cilindros, ok. Retângulo, depois fazia rings, loops para ter mais ou menos arestas. Sim, é isso, Guilherme, é isso mesmo, mas dá tempo, demora tempo, não é? Guilherme pergunta, o J é para unir mesmo com linhas pelo meio, então. Exatamente, Guilherme. O F é para criar um bridge entre duas, é para criar geometria nova entre dois pontos, duas edges ou duas faces, mas o J é para cortar, é para fazer uma espécie de join, o J de join, cortando tudo o que vai pelo meio, está bem? Como se estivesse a utilizar o Knife Tool. Tomás, tanto o R90 como fazer vários loop cuts ao mesmo tempo é super útil, que eu me dera ter visto há mais tempo. Pois, exato, ainda bem, Tomás, porque é com estas pequenas coisas que vai aprendendo, mas nunca pensem que o que estão a aprender agora, devia ter aprendido há mais tempo. Não faz mal, ainda bem que está, nunca é tarde, exatamente, diz a Bárbara. Eu devia mesmo considerar 3D, parece que faz um alto, exatamente a mão, sim. Ok, peço desculpa. Ou em português juntar. Exatamente. J de join ou português juntar. Exatamente. Ok, então vou colocar a mão aqui. Quer dizer que eu quero unir este ponto que está aqui, ou seja, o ponto horizontal da esfera do braço que eu criei. Vou utilizar o Vertex Vertex Mode de Snap. Vou utilizar a tecla G. E depois E reparem uma coisa. O modo de Vertex, o modo de Snap de Vertex, como está por defeito com Closest, o que quer dizer o Closest? Quer dizer que se eu colocar o meu cursor no sítio onde eu quero que seja o pivô, que é este, vou agora colocar com a tecla G e depois Ctrl, e quando ele encontrar um ponto, eu cliquei no botão direito sem querer, G, e depois quando ele encontrar um ponto, ele vai... porque ele não está a ir? Porque ele não está a encontrar nenhum ponto. Project into Self, está certo. Backface Scaling. Effect Move, Rotate e Scale. Não é este que eu quero, é este. Ele está a utilizar aquilo. Pronto, tem que ser deste lado, pronto, é aqui. Eu não sei porque estava a fazer isto e agora trouxe-me um bocadinho mais para a frente, não faz mal. E pronto, o snap do Blender sempre achei que não fosse o mais intuitivo. E agora quero fazer aqui um corte a meio só. E agora este aqui vou fazer então um scale, só um bocadinho. Nada de especial. Se calhar vou trazê-lo aqui um bocadinho mais para aqui. Vou trazer esta zona um bocadinho mais para aqui. Porque se repararem, a mão, onde é que está a mão? A mão, aqui por acaso está mesmo a meio, mas o que eu queria era algo deste género. Quer fazer algo um bocadinho mais deste género, que é fazer com que esta parte esteja um bocadinho mais para aqui, tá bem? Ou assim, reparem que aqui está a ocupar tudo também, chatice, não vou encontrar um bom exemplo, mas queria fazer com que esta parte esteja mais unida e que esta esteja maior aqui deste lado, tá bem? Ao ver aqui isto, também poderíamos fazer isto com o Skin Modifier, mas com o Skin Modifier foi o que fizemos no último webinar. Portanto, eu estava a querer utilizar um approach um bocadinho mais old school com isto, está bem? Então, aqui tenho 16x16. Antes de terminar o webinar, queria pelo menos juntar aqui esta parte. Portanto, quero pelo menos fazer aqui esta zona aqui, juntar isto tudo, fazer outra vez até aqui, pelo menos, para fazer esta parte aqui, não é? Portanto, aqui este ponto, este mais este, M at center, estes dois M at center. A mesma coisa aqui.
M at center, M at center, e agora quantos é que eu tenho? Quantos é que eu tenho? 16 versus 16. Portanto, isto só vai lá com experiência, está bem? Agora, se eu selecionar estes todos e estes assim todos, selecionar estes todos com Alt e depois Shift Alt este, se eu fizer a tecla F, vai acontecer isto. Ok? Portanto, vocês não querem fazer só F aqui. O F funciona se eu selecionar, por exemplo, este aqui e depois este e fazer F. E agora, se eu tiver o F premido aqui, se eu clicar aqui, se eu fizer a tecla F, ele vai fazer a união à volta, ok? Eu não tenho a certeza, mas eu tenho quase a certeza que para isto funcionar, isto do F, fazer assim o F toda à volta, como eu estou a fazer Ctrl Z, para isso tem que ter o add-on F2 ligado. Portanto, tem que ir a add-ons F2, mesh F2 e agora podem fazer podem estender a opção de criar com a tecla F. Outra maneira de fazer é selecionar este, selecionar o outro e depois em Edge podem fazer Bridge Edge Loops. Onde é que está o Bridge? Não sei. Está aqui, Bridge Edge Loops, logo o terceiro. Se não saberem onde é que as coisas estão, lembrem-se, F3, Bridge, e aparece-vos logo, está bem? Pronto, F, ficar a carregar e ele vai logo à volta, para mim é o mais rápido. E agora é só unir, reparem que isto está aqui a direito, portanto é só selecionar este, Shift, este e este, ok? E é só uma questão agora de, se calhar, rodar um bocadinho, trazê-lo aqui um bocadinho mais para cima. É só uma questão agora de juntar e de unir ou de fazer smooth esta zona toda. Portanto, o que eu gosto de fazer... e se repararem, quando criamos objetos novos, eles ficam facetados. Portanto, eu quero clicar outra vez Shade Smooth para ver isto um bocadinho melhor. Se quiserem, podemos utilizar, por exemplo, o Sculpt Mode para utilizarmos o Inflate, por exemplo, a tecla I, F para aumentar. E com o Inflate agora posso fazer o Inflate desta parte. Posso utilizar o Shift para fazer Smooth. E para ver o que é que estou a fazer, como tenho poucos polígonos, gosto de ir aqui acima ao Overlay e ligar aqui o Wireframe, que era o que tínhamos antes. Portanto, se eu fizer Smooth, reparem o que acontece. Ao fizer Smooth, ele vai puxar isto tudo para trás. Porquê? Porque não tenho informação quase nenhuma. Portanto, o que podemos fazer é Edit Mode, Ctrl R e depois dar aqui umas divisões. E agora sim, se eu fizer Smooth, já me vai fazer Smooth com uma maneira um bocadinho mais interessante, né? Vou voltar atrás porque o que eu quero é, se calhar, fazer mais um corte aqui, trazê-lo para aqui e agora sim vou fazer Smooth. Pronto. Tecla G serve para mover, ou seja, é o Grab Tool. E lembrem-se que esta parte vai ficar assim um bocadinho mais pequenina. A tecla I em Sculpt Mode serve para fazer Inflate. Portanto, agora é uma questão de utilizarem o Sculpt Brush para fazer Sculpt e, se quiserem, podem fazer o Remesh, mas estamos a ter este trabalho todo para quê? Para não termos que fazer Remesh e para trabalharmos sempre com a forma como quisermos, está bem? E, portanto, lembrem-se que a mão tem sempre uma curva, portanto, eu vou fazer a tecla G e mover isto tudo para cima, mas assim vai mover só deste lado, portanto vou mover deste, F e depois G. Ok? Se calhar não tanto. Podem utilizar, por exemplo, a tecla G e depois com o control. O control, o que é que o control faz? O control vai mover segundo as normals do objeto. Portanto, com o control faço assim só um bocadinho. Control aqui só um bocadinho. Smooth. E pronto. E assim se calhar também. Ou seja, assim se calhar também. É uma questão, se calhar em Edit Mode faz mais sentido fazer isto, se calhar aqui com o S. Aqui, esta parte aqui, eu quero juntar, por exemplo, vou fazer assim, vou fazer tecla 1, selecionar este e depois Ctrl mais. E agora vou fazer Scale. Não posso fazer isto. A mão ficou muito grossa aqui, portanto, o polegar ficou muito grosso aqui, portanto o que eu quero é selecionar isto e colocar isto um bocadinho mais pequenino. E esta parte aqui um bocadinho maior.
Aqui esta zona parece-me estranha, né? Mas se eu quiser posso sempre juntar isto um bocadinho mais para trás, para fazer um bocadinho mais de sentido. Esta parte aqui posso fazer S. Reparem, lembrem-se que os dedos têm estes gaps pequeninos, está bem? Não ignorem estes gaps. Se calhar falta aqui um bocadinho mais de enchimento, portanto eu posso selecionar estas partes todas e fazer Alt S, né? Ou só simplesmente S. E pronto, temos aqui uma mão. O exercício de modelar uma mão é excelente porque nos permite perceber o que podemos fazer em termos de topologia. Em vez de ser só esculpir, podemos tentar fazer SX, podemos tentar fazer a topologia já à direito. Okay? Lembrem-se do atalho Shift R para poderem fazer agora, por exemplo, SX0, ok? Se eu selecionar este loop, se eu fizer Shift R, ele vai reconhecer o último passo que eu fiz, ok? Portanto, lembrem-se que o Shift R é o vosso amigo. Eu, como venho de um background de Maya, como trabalho muito com o programa Maya, a tecla G no programa Maya é o Repeat Last Action. Portanto, o que eu faria era uma coisa muito complexa e depois era só fazer G para tudo, literalmente para tudo. Portanto, Shift R é o G do Maya, está bem? SX0, ok. Portanto, não está perfeito, falta agora um bocadinho de atenção ao detalhe, pôr esta parte um bocadinho mais grossa, porque se olharem para a mão vão ver que ele faz um afunilamento, né? Portanto, o que eu faria seria se calhar colocar esta parte mais grossa e outra mais pequenina, e com isso eu queria mostrar um add-on que eu apanhei há pouco tempo, que é uma coisa, que é um workflow que eu também utilizava no Maya, agora lembrei-me disto, que é, no Maya eu utilizava lattices para tudo, ok? O que é uma lattice? Uma lattice é uma jaula, ou é uma cage, é uma jaula que nós podemos criar à volta de um objeto, ok? E se quiserem fazer uma lattice no Blender, o que é que vocês têm que fazer? Têm que criar uma lattice. Têm que colocar a lattice no sítio. Têm que fazer com que o objeto seja filho da lattice através de deformação, tal como um armature. Portanto, são muitos passos. Enquanto que no Maya, às vezes criávamos uma lattice, ele criava logo a lattice ali, fazíamos a alteração e apagávamos a história, já está. A lattice estava feita. Portanto, era muito mais rápido no Maya. Portanto, como a modelação por lattices para objetos, para faces, para pontos e isso tudo era muito rápido, eu penso que sinto falta disso no Blender. Felizmente, existe uma coisa chamada Fast Lattice. Acho que se chama Fast Lattice. Ou Fit Lattice, não lembro. Acho que é Fast. Exatamente, é um Fast Lattice que permite mover logo automaticamente, deformar e apagar. E acabou. Portanto, eu acho que é Fast Lattice. Eu é que não sei porque que não está aqui selecionado. Vamos ver. Porque que não está selecionado no meu. Venho aqui a Edit, Preferences, Add-ons. Fast. Não tem. Então, Lattice. Desapareceu-me. Não percebo porquê, mas eu tinha aqui Fast Lattice. Bem, paciência. Eu tinha, era só selecionar com o botão direito e tinha, não sei porque é que isto não funciona. Mas pronto, já estamos a passar aqui um bocadinho do tempo. É isto, é Fast Lattice. Ou não, era mais recente. Quick Lattice. Calhar era Quick Lattice, não sei. Quick Lattice. Vamos só aqui ver muito rapidamente. Quick, não. Não sei porque é que não tenho. Bem, paciência. Não é porque isto era pago. Eu não era um pago, era gratuito. Simple Lattice. Simple Lattice. Já não sei qual é que é, mas pronto, é um destes. E eu tinha a impressão que é este. É este, acho que sim. Então vamos fazer. É isto tudo. Portanto, vou fazer download zip. Aqui no GitHub, em code download zip. Vamos aqui a Blender Preferences, Install, Downloads. E agora onde é que isto está?
onde é que está? Today está aqui, Simple Lattice Master, já está, Simple Lattice, ok. Se eu selecionar qualquer coisa, está aqui, exatamente. Então, é isto mesmo. Não sei porque é que desapareceu do meu. Eu não atualizei para o 3.2, ainda estou no 3.1, por isso é que eu não percebo porque é que não está no meu. Então, eu quero que esta parte toda tenha um lattice. Portanto, vou clicar com o botão direito, Create Lattice. Vamos criar aqui um botão. E o que eu vou fazer é deixar esta solução, abrir isto, SZ, G, um bocadinho para baixo. Esta pode ir para a frente e reparem o que é que está a acontecer. Estou a trabalhar tudo proporcionalmente. Portanto, isto é excelente, é uma coisa excelente que depois, quando estiver preparado, saio. Como é que era? Exatamente, botão direito, Apply Lattice, e ele apaga-me a lattice e já está. E reconhece a deformação que eu fiz. Portanto, é um workflow que eu recomendo também. É uma coisa que parece que todos os artistas de Blender não sabem que isto era uma coisa possível, e que no Maya para mim sempre fez sentido utilizar isso no Maya, no 3D Studio e em tudo mais, mas que pronto, depois entretanto perdeu-se. Vamos lá ver o que é que vocês estão aqui a dizer. Parece que fazíamos nós na mão. Ok, isso daria algum erro. Mas parece que fazia-os nós na mão. Não percebi a sua pergunta, Bárbara. Guilherme, não seria melhor fazer um segundo corte a meio do braço para ser um pouco maior na dobra? Sim, exatamente, sim, Guilherme. Depois faltaria também fazer cortes do braço, sim, mas isso também é uma coisa que demora muito mais tempo. Trabalho de casa, tudo a fazer mãos. Pois, Mariana, é um excelente exemplo, está bem? Criar uma mão na animação, fazer um bouncing ball, eu sei que são coisas básicas e que toda a gente acha que é uma chatice, mas é essencial e se o fizerem podem aprender muito, muito mais. Penso que no início importa mais ter a geometria base. Sim, exatamente. O que fizemos no último webinar foi a visão de como fazer as coisas, como o outro tutor também fazia, mas o que eu quero que percebam é que vou só desligar este collection, vou criar outro collection novo e clicar neste botão para criar os objetos neste collection também, e fazer Shift A, Mesh, Cube, Edit Mode, tecla A para selecionar tudo, M at Center. O que é que isto criou? Criou-me fiz merge de tudo num ponto só. Ao ter um ponto só, como podem ver o ponto está aqui no meio, se eu fizer, é um ponto simples, não tem nada que saber, é um vértice. Se eu fizer agora extrude deste ponto, vou criar uma edge, e esta edge não tem dimensão, está bem? Portanto, vou criar uma edge, vou criar outra edge aqui e vou fazer tecla E, para fazer outro extrude, outra extrude, outra extrude, depois clico aqui, outra extrude, e depois estou a criar aqui mãos. Estou a criar como se fosse uma mão. Este aqui agora e depois é novamente, e depois é novamente. E agora até podia fazer Shift D, virar ao contrário, ou virar assim também ao contrário. Não precisa de ser perfeito. Selecionar este, F, já não pode ser J, porque é que não pode ser J? Porque não existe nada aqui no meio. Se eu selecionar este mais este, se eu fizer a tecla J, não dá para fazer connect. Porquê? Porque não existe nada no meio. Estamos a trabalhar com edges sem nada. F. Eu poderia utilizar o mirror, só que eu estou só a utilizar isto para vos mostrar o ridículo que isto pode fazer, né? O que podem fazer. Este mais este, F. Agora, se eu utilizar um modifier de skin, e para isso ele vai criar uma coisa muito grande, né? O que é que eu quero agora? Quero selecionar tudo com... eu vou colocar isto em... wireframe, para fazer o scale disto, que vimos há bocado com o cabelo que tínhamos que fazer não S, não é? Porque se fizermos o S, o que é que acontece? O S vai fazer só scale dele todo. Não é Alt S, não sei porque é que não é Alt S, devia ser Alt S. No Skin Modifier, para fazer scale desta espessura toda, temos que fazer Ctrl A. Não perguntem porque é que é Ctrl A, não sei.
Não sei porque é Ctrl A. Mas aqui posso fazer Ctrl A para ter os dedos um bocadinho mais pequeninos. Aqui posso fazer Ctrl A para ter a mão um bocadinho maior. Posso selecionar este mais este. Já não dá para fazer Ctrl R. Por acaso dá. Mas antes não dava. Sim, exatamente. Podemos fazer Ctrl R porque estamos em geometria e não em curvas, né? Portanto, eu posso selecionar este mais este. Posso fazer Ctrl R, clique e depois arrasto para aqui com a tecla GG. Quer dizer que este posso fazer Ctrl A e tenho aqui uma mão maior, né? E depois este aqui posso fazer Ctrl A também. Este posso fazer Ctrl A também. Portanto, isto é basicamente Z-Spheres. Para quem conhece o ZBrush, isto é como se estivéssemos a trabalhar com Z-Spheres. Ok? E agora, se quiserem, para não termos este aspecto assim todo tosco, podemos simplesmente fazer um subdivision e já temos aqui cada vez mais definição. Portanto, também podem trabalhar desta maneira, só que depois não temos controle nenhum. Como podem ver aqui, esta parte está estranha. Temos que ir aqui a um. Temos que selecionar este aqui, fazer se calhar Ctrl R aqui. Selecionar este e trazê-lo mais para aqui. Se calhar selecionar este e trazê-lo mais para fora. Ctrl A. Ctrl A. Ou então fazer aqui Ctrl R. Ctrl R. Ctrl R. Ctrl A. Ctrl A. É só uma questão agora de mover as partes diferentes e rezar para que isto crie uma topologia direita. Não é o ideal, né? E depois dá aqui erros. Estão a ver, é difícil, né? É difícil controlar isto. E depois fica tudo achatado, porquê? Porque estão a ver esta bola que está aqui, é uma bola de influência que gera aqui à volta. Portanto, isto é igual aos Z-Spheres no ZBrush, está bem? Pronto, espero que isto tenha ajudado a perceber que dá para fazer isto de várias maneiras. Shift Alt F é o Cap. Shift Alt F. Eu não sei, deixa-me ver. Não tenho a certeza. Shift Alt F. Cap. Shift Alt F. Não sei. Não, se calhar, não sei. Shift Alt F. Não sei o que é o Shift Alt F. O F, por exemplo, se eu quiser juntar isto tudo, posso fazer F, não é? Mas vou só selecionar este e vou esconder. Se eu quiser que este seja um bocadinho mais... tenha um quadro de fill, ou seja, que em vez de fazer só isto e fazer F e juntar isto e depois ter que juntar este com este J, este com este J e depois estar aqui a fazer a união toda, o que podemos fazer é selecionar tudo, voltar atrás, selecionar tudo, F3, porque eu já não sei onde é que está aqui, fazer Grid Fill, Face Grid Fill. O que é que ele vai fazer? Vai fazer um Grid Fill aqui e depois posso escolher aqui o Offset. É assim que eu quero e já está. E agora posso selecionar estes, trazê-los para a frente e pronto. Espero que este webinar tenha ajudado. Vamos só ver, não tem mais questões? Ok. Espero que tenham gostado do webinar e excelente fim de semana a todos. No final tenho duas coisas que queria mencionar. Força, Ricardo. Força, diga. Já estamos a passar aqui um bocadinho do tempo, mas se for rápido, diga, Ricardo. Bom fim de semana a todos, sim. Bom fim de semana a todos. Para quem usa Unity, tenham cuidado, sim. Vai haver grandes mudanças, ok? E não para o bem, acredito, Ricardo. Podem utilizar o Discord para falar disso também. E não sei se o tutor Pedro Silva já referiu ou não também. E pronto. Agora, outra coisa muito rápida, cabeça. Isto é um erro que eu estou a ver.
a cabeça e a mão, se vocês meterem a mão na vossa cabeça, tem que ser muito maior. Portanto, aqui, isto não está muito bem aqui. Portanto, se eu fizesse isto, se eu fizesse Shift D, R90, R90 também, acho que a mão precisa de ser um bocadinho maior. A mão precisa de ser um bocadinho maior porque a mão deve preencher aqui um bocadinho mais a cabeça. Portanto, não tenham medo de fazer estas pequenas verificações. Mas pronto. Ok. Outra coisa, se alguém quiser um gato 2005 para adoção, tudo bem. Ok, Ricardo. Mas usem o Discord para falar também sobre estas coisas, está bem, Ricardo? Pronto, força. Webinar, excelente fim de semana a todos. Muito obrigado então a todos.